Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Que esta seja a nossa oração, essa linda música que nós acabamos de ouvir, que seja de fato a oração de cada um de nós. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Querido Pai do céu, eu peço que o Senhor possa me usar nesta manhã para transmitir o Teu recado ao Teu povo aqui reunido e aqueles irmãos, amigos que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Que a Tua bênção chegue também para cada um deles nesta hora, Pai. Usa-me segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Uma das crises que a maioria das pessoas atravessa na adolescência pode ser resumida na seguinte pergunta: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu acho que todo mundo aqui que já passou por essa fase, em algum momento fez essa pergunta: quem que sou eu? Quando a gente cresce, né, depois da adolescência e se torna jovem, adulto, se a gente for dar uma entrevista na televisão, mesmo que seja assim de passagem, vai sair lá o nome da gente e vai sair o quê? Da nossa identidade, o nosso papel na sociedade, o que se faz na sociedade. Mas na verdade, a nossa identidade, ela transcende aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, aquilo que acompanha o nosso nome com a profissão ou com a formação que nós abraçamos. A Bíblia não apenas nos apresenta quem é Deus, mas a Bíblia também nos revela quem Deus espera que sejamos. Muitas vezes nós não fazemos o que poderíamos fazer porque nós desconhecemos qual é a nossa real identidade. E a Bíblia fala muitas coisas sobre a nossa identidade. E hoje eu quero relembrar algumas dessas coisas. Talvez para alguns seja algo novo. Para a maioria talvez seja só uma recordação. Mas vez por outra a gente precisa parar e olhar para o espelho e mais uma vez perguntar: afinal de contas, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? A nossa identidade como cristãos está obviamente ligada à nossa fé. Quando nós decidimos seguir a Jesus Cristo, nós começamos então a passar por um processo de mudança de nossa identidade. Nós nos tornamos cristãos. E o que é um cristão? O cristão é alguém que segue ao Senhor Jesus. De uma maneira muito simples, o cristão é alguém que segue Jesus. O cristão é aquele que tem Jesus como o seu mestre. E tendo Jesus como seu mestre, Jesus é não apenas um professor de vida, Jesus não é apenas alguém que transmite um conteúdo, mas ele é alguém que com a sua vida nos inspira a imitá-lo. E aí então, para entendermos o que Deus deseja de nós, qual é a nossa real identidade, nós temos obviamente que olhar para Jesus. E não apenas olhar e ver tudo aquilo que ele falou, que ele fez, mas também ver as declarações que ele fez acerca de si mesmo. E dentre as muitas declarações que Jesus fez sobre si, eu gostaria de destacar aquela que está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Você pode ler comigo ali, Marcos 10, 45. Leiamos juntos? Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Veja só, o Filho do Homem, a quem Jesus se refere, é Ele próprio. Jesus às vezes falava como fala o Pelé, não é? Pelé fala, o Pelé, não fala eu. Então Jesus algumas vezes dizia assim, o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo. E ele então diz que o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, veio para servir. Se a gente fosse resumir aquela palavra de Jesus ali, nós poderíamos resumir na seguinte expressão: eu vim para servir. Servir faz parte da missão que Jesus recebeu do seu Pai. Mas há uma outra palavra interessante ali. Não apenas nós devemos imitar Jesus, não apenas a vida de serviço de Jesus já bastaria para ser para nós uma inspiração, mas nós temos que compreender que Jesus foi muito claro.
muito explícito, quando depois de ter morrido na cruz e depois de ter ressuscitado, ele chegou e disse para os seus discípulos e diz para todos nós que somos hoje seus seguidores, ele disse o seguinte, vamos conferir aí, coloque novamente o texto por favor, como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos repetir? Como o Pai me enviou, eu os envio. Veja só a conexão entre essas duas frases, essas duas declarações de Jesus. Ele diz, eu vim para servir, e depois ele diz, como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus não veio a esse mundo a passeio. Jesus não veio a esse mundo como uma autoridade para inspecionar simplesmente o tamanho do estrago, o tamanho da calamidade que aconteceu com a realidade do pecado no mundo. Quando acontece uma calamidade pública, uma enchente, um furacão, ou alguma coisa assim extraordinária, que uma grande parte da população é afetada, geralmente a autoridade pega um helicóptero, um avião, e vai lá e olha, faz um monte de promessas, algumas vezes realmente providencia algum recurso, alguma maneira de ajudar aquela população, a partir de uma catástrofe, a partir de um problema sério que aconteceu naquele lugar, naquela região. Não é assim que acontece com as autoridades? Mas com Jesus, a autoridade sobre todas as coisas, não acontece apenas isso. Ele não veio aqui na terra simplesmente para chegar e inspecionar e ver, deixa eu ver o tamanho do estrago que aconteceu na criação. Não. A Bíblia diz que ele tomou a forma humana e ele veio para servir. E isto custou muito para Jesus. Não foi uma coisa fácil. Nós não temos ideia do que significou para Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, que habitava desde a eternidade ao lado do Pai, no céu, o que significou esse processo de descensão, ou de encarnação, de deixar a sua glória e vir aqui morar no nosso mundo, porque esse mundo estava definitivamente estragado pela realidade do pecado. A Bíblia diz então que Jesus veio e habitou entre nós, e isso custou muito a Jesus, não apenas por aquilo tudo que ele fez enquanto esteve aqui, ajudando as pessoas, curando os enfermos, expulsando demônios, alimentando a multidão, ouvindo as pessoas, se permitindo ser tocado, experimentando toda a condição humana para servir e abençoar as pessoas, mas porque o seu caminho de obediência e de serviço o levou até a cruz, tanto que na sequência do versículo ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então esta caminhada de serviço de Jesus levou, inclusive, até a cruz. E isso é um grande desafio para nós. Porque se assim como o Pai enviou Jesus para cumprir uma determinada missão, e Jesus agora nos comissiona dizendo, assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês, isso significa, em primeiro lugar, que você e eu, nós não estamos aqui nesse mundo apenas para consumir, para ganhar dinheiro, casar, constituir uma família. Todas essas coisas, elas são boas e fazem parte da experiência humana e eu diria até do projeto de Deus para a nossa vida. Mas nossa vida não se resume a isso. Nós temos um chamado da parte de nosso Pai, nós temos um chamado da parte de nosso Mestre Jesus, para que possamos servir. Nós precisamos entender isso para que possamos sair deliberadamente da nossa zona de conforto. Porque há uma íntima ligação, como vocês podem ver, entre a missão de Jesus e a nossa missão aqui neste mundo. Eu costumo dizer que se existe uma crise que nunca deveria fazer parte da vida de um crente maduro, é aquela, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Minha vida não tem mais sentido. Eu passei por um problema tão sério, tão grande, que eu não sei de que vale a pena viver. Perdi o gosto pela vida. Não, meu irmão. Não importa a sua situação, não importa a sua idade, não importa o que aconteceu na sua vida. Enquanto Deus está permitindo que o seu coração bata aqui na terra, você tem uma missão aqui. De alguma maneira, você é convocado por Jesus para servir as pessoas ao seu redor. Mesmo com as limitações emocionais, mesmo com as limitações de saúde, qualquer que seja a limitação que você tem uma contribuição a dar nesse mundo, porque Jesus o enviou com uma missão. Então, quando você olhar para o espelho essa semana, diga para você mesmo, eu sou um enviado de Deus.
para servir nesse mundo. Só isso já dá para a gente um sentido de vida muito grande. E confirmando essas palavras de Jesus, este comissionamento de Jesus, nós ainda temos uma outra realidade muito importante, intimamente ligada a esta, que complementa esta missão. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e 10, na verdade, versículos de 8 a 10. Você pode ler junto comigo? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus antes preparou para nós as praticarmos. Esse texto é muito importante. Traz uma mensagem muito significativa. Porque talvez se a gente dissesse, olha, você foi enviado ao mundo para servir, para fazer as boas obras, e você é um cristão quando faz isso, talvez as pessoas dissessem, é isso mesmo, eu concordo. E talvez alguém acrescentasse o seguinte, você precisa fazer boas obras, você precisa servir para chegar até o céu. Você precisa fazer boas obras, você precisa servir para poder conquistar o direito de estar com Deus por toda a eternidade. Há religiões que ensinam isso explicitamente. Você já ouviu aquela frase? Fora da caridade não há salvação. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Será que o texto está dizendo que fora da caridade não há salvação? Essa semana eu estava participando de um velório e o padre disse claramente, seu fulano que está aqui, ele vai ser recebido por Deus lá no céu pelas boas obras que praticou aqui na terra. Esta é a mentalidade comum de todas as religiões, é a mentalidade majoritária, eu diria, de muitas das pessoas aqui no Brasil. De que você está no mundo para fazer boas obras. Jesus já disse que nos enviou com a missão de fazer o bem, de servir. Mas há uma verdade que nós não podemos deixar de assinalar. E esta verdade é: a salvação não depende, obviamente, das nossas boas obras. Porque a salvação é pela graça. A salvação é favor imerecido. Porque se a salvação fosse pelas obras, o que aconteceria? Eu chegaria lá no céu e bateria o peito dizendo, eu estou aqui porque eu fui um cara bem legal lá na terra, e aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de servir aos outros, compensou o que eu fiz eventualmente de ruim. Compensou as minhas omissões. Isso é básico do Evangelho. Mas precisa ser relembrado nesse contexto. Porque o mesmo Deus que nos chama a praticar boas obras é o Deus que diz, não, você não vai praticar boas obras, você não vai servir ao próximo para ser salvo. Não é isso que está em questão. Não é isso definitivamente que está em questão. Porque a salvação sempre será uma dádiva de Deus. Porque se qualquer um de nós pudesse ser salvo pelo serviço ao próximo, que adiantaria Jesus Cristo ter vindo e morrido na cruz? Bastava ele vir e ser para nós um modelo de serviço, era o suficiente. Bastava ele vir e com seus ensinamentos e com a sua vida nos inspirar a sermos pessoas melhores e servidoras. Mas não foi isso que aconteceu apenas. Ele veio e além de uma vida de serviço, essa vida de serviço se completou com a sua morte na cruz, trazendo a nossa salvação, trazendo o perdão dos pecados. Agora, se por um lado a nossa salvação não depende das nossas obras, há um vínculo muito grande entre salvação e obras. O que o texto de Efésios está dizendo claramente é o seguinte: uma vez que você é salvo, você foi salvo para quê? Para praticar boas obras, para servir, é o que está ali no texto claramente, as quais Deus antemão preparou para nós as praticarmos. Então a verdade é que você foi salvo pela graça e recriado para servir. Você foi salvo pela graça de Deus
e experimentou então uma bênção de uma transformação espiritual. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Nova criatura. E a nossa condição de novas criaturas é que possamos servir. Porque se nós somos transformados para servir e nós não servimos, tem alguma coisa aí desconectada na nossa vida. Tem alguma coisa que não está se encaixando muito bem. Repetindo, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Mas quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós mudamos de ambiente. O ambiente natural do mundo é um ambiente voltado para si mesmo, é um ambiente egoísta, é um ambiente em que a pessoa, ainda que faça algumas coisas boas, o seu projeto prioritário de vida é alcançar os seus objetivos pessoais. Ao passo que, como cristãos, o nosso projeto de vida não pode ser voltado para nós mesmos, é um projeto altruísta. O propósito da salvação, grave bem isso, o propósito da salvação é mais do que nos libertar dos problemas que nos afligiam antes da salvação. Tinha gente que antes de ser salvo vivia morrendo de medo, vivia em depressão, vivia em insegurança, vivia cheio de culpa, cheio de incerteza. Quando aceita Jesus, muito disso sai da vida da pessoa. E aí, terminou agora, legal, uma vida saudável com Deus. Não! O projeto da salvação, ele não se resume na libertação dessas coisas ou na solução de qualquer outro problema. Não! O propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus para a minha vida e para a sua inclui o servir. Repetindo, você não está nesse mundo apenas para consumir, para beber, respirar e ocupar espaço. Você foi criado para acrescentar alguma coisa ao mundo. Você foi recriado em Cristo para dar uma contribuição nesse mundo. E o que significa, de que maneira essa recriação em Cristo faz com que as suas obras sejam diferentes das obras da maioria das pessoas? Muitas pessoas fazem coisas boas neste mundo. E se não fosse assim, o mundo seria um caos. Imagine um mundo em que ninguém quisesse servir. Imagine um mundo em que ninguém quisesse dar uma contribuição. Imagine um mundo em que todo mundo fosse extremamente preguiçoso. Dissesse, eu não sou capaz de fazer nada por ninguém, nem por mim mesmo. Sabe onde é que a gente estaria? Na idade da pedra. Então existe muita obra feita pelos homens, pela humanidade, que nos leva ao progresso e desenvolvimento. Foi assim que Deus planejou. Mas o que nós estamos falando aqui é de algo além. Porque estas obras que nós vamos praticar, elas têm uma motivação diferente. A motivação de uma pessoa que trabalha, que serve de alguma maneira, pode ser ganhar o seu sustento, pode ser ganhar pontos diante de uma comunidade ou de uma pessoa que ele quer impressionar, fazer com que seu currículo fique mais recheado, para que possa ter uma melhor oportunidade de trabalho. Pode ser simplesmente uma questão de vaidade pessoal. Pode ser simplesmente o desejo de ganhar muito dinheiro para investir em si mesmo. São muitas as razões pelas quais alguém resolve trabalhar e fazer alguma coisa em favor do próximo. Mas a motivação do cristão, ela transcende a isso. Por quê? Porque o nosso objetivo é sinalizar a presença de Deus no mundo através do serviço. O nosso objetivo através do serviço é promover a glória de Deus, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. O objetivo da nossa redenção, segundo Paulo escreveu a Tito, lá no capítulo 2 da sua carta, no versículo 14, é o seguinte: Ele se entregou por nós, referindo-se a Jesus, a fim de nos reunir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Foi por isso que Jesus veio e sofreu aqui na cruz. Jesus não veio aqui na cruz, aqui nesse mundo, e sofreu na cruz só para nos levar para o céu. Isso é uma grande coisa. Mas observe, acompanhe comigo o raciocínio. Se Jesus tivesse vindo aqui nesse mundo e tivesse enfrentado a morte na cruz, só para nos levar para o céu, o que seria mais lógico? No momento em que eu aceitei Jesus, no momento que você aceitou Jesus, a gente era abduzido lá para o céu. Aceitou? Sai desse mundo logo. Não é? Por que eu ia ficar fazendo o que aqui? Já fui salvo. O propósito de Deus já se cumpriu na minha vida. Então eu sou salvo,
subo logo para o céu, Senhor, sem passar pela morte, seria uma maravilha. Mas não é assim que funciona. Deus nos deixa aqui na terra, porque Ele tem uma missão para a gente já cumprir aqui. Sejam os nossos dias poucos ou muitos. Nós temos a missão de compartilhar o Evangelho, nós temos a missão de sinalizar o reino através do serviço. Por isso que a gente continua aqui. Por isso que a gente não sai imediatamente dessa realidade. Estar com Deus lá no céu é o fim de um processo. Daqui para lá, a gente tem... Por isso que quando Jesus voltar, Ele vai sentar com a gente e perguntar: o que é que você fez por mim? Eu salvei você. Você recebeu a salvação. O que é que você fez com os dons, com os talentos, com tudo que eu lhe dei? Por isso é que vai haver essa prestação de contas do Senhor com os seus servos. Como disse alguém, o grande problema é que existe muito crente 3S. Sabe como é que é o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Esse é o crente 3S. Né? Não quer se envolver com nada. Ou não dá aquilo que ele faz no seu dia a dia o sentido de um serviço a Deus. Então, a segunda verdade sobre você, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, é que eu sou salvo. Eu sou uma pessoa salva e fui recriado em Deus para servir. Quando você olhar no espelho essa semana, lembre-se disso. Se quiser até anotar, anote para não esquecer. Eu fui enviado neste mundo com a missão, e eu fui salvo, eu sou salvo, e fui recriado por Deus para servir. Agora, existe na face da terra diferentes tipos de serviço, não é verdade? Eu às vezes fico observando algumas profissões e eu fico pensando: rapaz, olha, esse serviço aí eu acho que seria moleza. Isso nem parece serviço. Quer ver, por exemplo, comentarista de arbitragem de futebol na televisão. Que coisa mais fácil do mundo do que fazer isso? O juiz está lá numa pressão danada, olhando para ver se foi impedimento, se não foi. De repente o bandeirinha erra, e ele está lá, e todo mundo xingando a mãe dele e tal, aquele negócio. E aí o cara está sentado lá numa cabine com ar-condicionado, olhando, com 300 telas lá que mostram o ângulo daqui, de lá, de acolá e tal. E aí, e aí, fulano, você que é autoridade aí, o que você acha desse lance? O camarada não precisa nem gastar muito tempo pensando, ele olha nas câmeras todas lá, já tem aquela risquinha, já sei se foi impedimento, se não foi, se pegou na mão, se não pegou. Eu acho que o juiz e tal, que é coisa mais fácil do mundo que ser comentarista de arbitragem de futebol. Dia desse estava vendo uma reportagem na televisão, e eu vi uma pessoa que tem uma outra profissão que eu acho assim facílimo. Para mim isso não é trabalho, sinceramente, com todo respeito, para mim isso é lazer. É aquele sujeito que vai fazer uma viagem com tudo pago, nos melhores lugares do mundo, para fazer uma reportagem para a televisão. Olha, estou aqui na Suíça, nessa estação de esqui aqui, olha que coisa maravilhosa. Gente, por favor, o camarada está ganhando para fazer aquilo que a gente passa um esforço danado para conseguir fazer uma vezinha na vida, não é? Tem coisa melhor do que isso? Há muito tempo atrás, quando eu comprava aquelas revistas Guia 4 Rodas, eu ficava imaginando: rapaz, que profissão legal, né? Cara que ganha para sair comendo dos melhores restaurantes, classificando esses restaurantes, os hotéis. Rapaz, isso não é trabalho, isso é lazer. Mas tudo bem, né? Nem todos nós temos essa boquinha, então a gente tem que ralar mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa: além de ter o trabalho remunerado, com essas exceções que eu falei, que é mais lazer do que trabalho, né? E outras talvez, a gente trabalha e espera, obviamente, receber no final do mês um salário. Mas, além disso, existe um outro tipo de serviço que é prestado na comunidade, que é o chamado serviço voluntário. Esse serviço você presta e você não recebe uma remuneração como os demais. E como eu falei, as motivações para fazer um trabalho voluntário, elas podem ser as mais diferentes. De repente você é apaixonado por uma causa, aconteceu alguma coisa assim que chama a sua atenção. Tem gente, por exemplo, que gosta de bicho, tem gente que gosta da natureza de uma forma assim diferenciada, então ele se une. Tem gente que gosta de política, então ele vai lá para o partido, levanta a bandeira, ele presta um serviço, ele não ganha nada, mas está ali feliz da vida trabalhando e vibra quando o seu candidato ganha. Ou então, de repente, a pessoa passou por uma situação difícil na vida, então ela se sensibiliza com um tipo de sofrimento que ela viveu, a perda de um parente, uma enfermidade, então ela se junta a outras pessoas que têm aquela mesma bandeira para chamar a atenção da sociedade para uma determinada causa. Esse é o serviço voluntário. E o serviço que nós prestamos para Deus? Ele se encaixa onde? Ah, o pastor é remunerado, né? Os ministros aí são remunerados. E você?
Você é voluntário? O serviço que você presta na igreja é um serviço voluntário? Onde é que se encaixa isso? E se você ganhar alguma coisa, vai deixar de ter maior valor porque agora você está recebendo? Como é que Deus olha para cada um de nós e vê esse serviço que Ele espera que nós possamos prestar, para os quais nós somos criados? Será que o trabalho voluntário, feito na igreja ou em qualquer organização, ele pode ser feito simplesmente com a motivação de resolver, às vezes, um problema pessoal? Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa tem uma vida tão atribulada em casa que ele diz, rapaz, eu tenho que arranjar uma razão de sair de casa, ficar mais longe de casa. Então eu vou ficar lá na igreja bastante tempo ajudando lá. Pode acontecer isso. Ou então a pessoa está deprimida, está frustrada, eu vou fazer a laborterapia. A gente sabe que isso funciona mesmo, porque a pessoa se sente útil. Eu não quero que ninguém olhe para mim e diga que sujeito imprestável. Ou então eu quero impressionar alguém por alguma razão. Como é o que motiva você, meu irmão, a servir aqui na igreja? O que motiva você a servir a qualquer pessoa ao seu redor? Quando nós pensamos no valor do serviço, nós vamos compreender que na perspectiva bíblica, servir a Deus é mais do que trabalhar por uma remuneração, embora envolva isso. É mais do que ser voluntário numa ONG ou na igreja, embora envolva isso. Como é que Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo se via na sua relação de trabalho com Deus? Existe ainda um outro tipo de relação. Vamos checar isso aí? Veja só Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Observe só essa frase. Próxima. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A próxima. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Simplesmente nessas três declarações em que ele está se apresentando às pessoas para quem ele está escrevendo as cartas. Aos Romanos, Filipenses e Coríntios. Deixa mais um pouquinho na tela, por favor. Qual a palavra que nós temos em comum ali nas três autodefinições? Servo. O que isso significa? Servo não se encaixa nem na definição de uma pessoa que trabalha por um salário, nem na definição de um voluntário, mas a palavra servo está ligado a um conceito que a gente não gosta muito: escravo. A palavra no original é doulos. Sim, porque existe esse tipo de pessoa que trabalha como escravo. E a gente abomina isso, né? Rapaz, temos que acabar com a escravidão infantil, é a chaga dos séculos. A escravidão de verdade, essa escravidão do homem pelo homem, Deus nunca aprovou. Porém, há alguns elementos na escravidão que a tornam algo diferenciado. E que tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque uma pessoa, para se tornar escravo, ele precisa ser comprado pelo seu dono. E ele passa a ser o que então? Propriedade do seu dono. E esse escravo tem a obrigação, ou esse senhor tem a obrigação de quê? De dar casa, de dar comida, de dar roupa, de prover todo o sustento do seu escravo. O trabalhador assalariado, que às vezes ganha uma miséria, ele pega o seu saláriozinho no fim do mês e vai lá e ele resolve suas coisas. Se deu, deu, se não deu, bem, se deu para comer, se não deu, o problema dele. Já o escravo não. É bem verdade que boa parte dos senhores de escravos ao longo da história exploravam os seus escravos. O camarada não funcionava bem, não trabalhava bem, peia nele, chicote nele, não é assim? Havia muita injustiça, e há no mundo com os escravos. Mas o modelo, no sentido maior, envolve responsabilidades do dono de escravos para com eles. Tanto assim que quando houve a libertação de escravos em alguns lugares do mundo, por incrível que pareça, teve escravo que decidiu não ser liberto, porque ele saía com a mão na frente, outra atrás, sem oportunidade de trabalho, sem o que fazer, ele perdia uma rede de proteção. Ele preferia às vezes viver sofrendo um pouco do que deixar de ser escravo. Especialmente se o seu senhor fosse um senhor que era bom. Porque a imagem que nós temos de escravidão é uma imagem 100% negativa, de um senhor
duro, que maltrata, que bate, que aniquila a vida da pessoa em todos os aspectos. Ainda que a gente não aceite a escravidão como um todo, mas no nosso relacionamento com Deus existe este elemento. É assim que nós somos colocados no nosso relacionamento com Deus. Por isso, quero deixar bem claro o seguinte: você é mais do que um voluntário. Você é escravo, amigo de Jesus Cristo. Aí você diz, mas pastor, essa ideia de escravo de Jesus, esse negócio complicado, né? Jesus Cristo, quando me prometeu, ele disse: venha a mim, eu sou a verdade, ela é a verdade liberta, e você vai ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que agora está falando esse negócio de ser escravo de Jesus? Que história é essa? Não foi para a liberdade que Jesus nos chamou, agora eu não sou livre? Vamos com calma. Você é livre sim. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você foi livre de um senhor cruel. Você foi livre de Satanás, você foi livre do domínio das trevas, você foi livre do império da morte. Mas você entrou numa outra dimensão em que você tem agora um outro Senhor. E esse Senhor é Jesus. Você não é livre para viver do jeito que você quer, de qualquer forma, não. Você é livre porque você foi tirado das mãos de um Senhor que era cruel e que só queria sua destruição, matar, roubar, destruir. Agora você está sob a autoridade, sob o domínio de um outro Senhor, que é manso, que é humilde de compaixão, que é cheio de compaixão, que é cheio de graça, de misericórdia, mas que continua sendo o seu Senhor. Por isso que nós olhamos para Jesus não apenas como nosso Salvador, mas nós dizemos que Ele é o nosso Senhor. Por isso que nas parábolas de Jesus, muitas vezes nós somos retratados como servos, escravos. E o servo, ele tem simplesmente que fazer o que o Senhor quer que ele faça. Só que felizmente o nosso Senhor é um Senhor que cuida muito bem de nós. Ele não nos leva no tronco para dar chicotada. Ele não nos sobrecarrega de trabalho. Às vezes a gente se sobrecarrega, mas Ele não. Ele nos dá condições para realizarmos um bom trabalho. Nos dá toda a estrutura para que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível e termos satisfação nisso. Ele nos dá dons, talentos, saúde, inteligência. Então servir ao próximo, servir na igreja, é algo mais do que você faz para receber uma remuneração e manter a sua vida. É algo mais que você faz como voluntário. Você é um escravo de Jesus. A diferença é que você pode ser um escravo obediente ou um escravo desobediente. E a relação que Jesus quer ter com cada um de nós é que sejamos servos, que sejamos amigos dele. Porque você não é apenas voluntário, você não tem direito necessariamente da parte dele a remuneração. Ele dá por sua bondade. Você não tem um contrato de trabalho com ele, com direitos e deveres. Não. Somos servos do Senhor e simplesmente somos chamados a obedecer a sua voz, a fazer o nosso dever. Mas repito, ele é tão generoso que ele diz: não, eu não quero ser apenas o Senhor. Eu quero ser um Senhor que é seu amigo. Por isso Jesus diz lá em João capítulo 14, versículos 14 e 15: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, quando obedecemos ao Senhor, estamos demonstrando submissão a Ele. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, o relacionamento que Jesus deseja ter conosco, o relacionamento que Deus deseja ter conosco é de amizade. Mas o fato de sermos amigos de Deus não elimina a nossa condição de escravos, de servos do Senhor. Então, quando você tiver em dúvida sobre quem você é, dá uma olhadinha no espelho de novo e diga para você mesmo: eu sou o servo amigo de Jesus. Por isso eu tenho o dever de servi-lo. Concluindo, como é esse trabalho que nós fazemos para Deus? O trabalho que nós fazemos para Deus envolve aquilo que a gente faz aqui na igreja, sim. Servir em um ministério, abrir a sua casa para ser mais um grupo pequeno, liderar um pequeno grupo. Hoje nós chegamos esse mês a 50 grupos pequenos na nossa igreja, uma vitória. Queremos chegar a 65 até o final de março.
Quando você está servindo a Deus num pequeno grupo, isso é um serviço significativo. Mas o serviço que Deus espera de nós, ele transcende o nosso compromisso com a estrutura da igreja, com o trabalho que a gente realiza aqui. A palavra de Deus nós lemos: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer isso para a glória de Deus. Qualquer que seja o nosso trabalho, quando nós fazemos vinculando ao nosso relacionamento com Deus, isto é um serviço para Deus. Qualquer pequeno gesto, um copo d'água que você dá a alguém em nome de Jesus, na consciência de que você foi enviado ao mundo para servi-lo, com a consciência de que você foi recriado em Cristo pela fé para servir, e que esse é o propósito eterno de Deus para a sua vida, e que você serve porque, não é porque você simplesmente escolheu servir, mas porque você tem a consciência de que você é escravo de Cristo. Quando isso acontece, você vai descobrir a sua real identidade. A questão que Deus permite que você escolha, na verdade, se limita à seguinte questão: Jesus envia você. Você pode escolher ser fiel a esse chamado ou viver como se esse chamado não existisse. Deus, desde a criação, estabeleceu que você, sendo salvo, deveria servir aos outros. Você pode escolher cumprir esse projeto de Deus ou optar por desenvolver um projeto de vida pessoal, em que você estará desobedecendo a Deus. Resumindo, você pode ser um servo, um escravo, obediente ou desobediente. Qual é hoje a sua opção? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor, em tua bondade, em tua graça, em tua sabedoria, tu nos escolheste para uma missão maravilhosa aqui nesse mundo, para que pudéssemos continuar aqui vivendo mais alguns anos que o Senhor tem para nós, com uma missão de revelar aos outros o teu amor através de nossas palavras e através de nossas obras, Pai. Obrigado porque nós temos uma relação em que o Senhor é o nosso proprietário, e o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um proprietário tão maravilhoso, que nos permite viver uma vida de alegria e de satisfação quando servimos ao Senhor. E o Senhor nos dá todos os meios para que possamos viver essa vida de serviço ao próximo. Tudo o que eu te peço, Senhor, é que cada pessoa aqui possa, no seu dia a dia e no contexto da igreja, descobrir o prazer de servir. Que cada um possa parar e avaliar a sua vida. Eu estou de fato servindo ao meu próximo? Estou de fato servindo ao Senhor? Ó Pai do céu, que teu Santo Espírito faça esta obra no coração de cada um aqui, nesta manhã, em nome de Jesus.